O senador Tasso Gereissati, do PSDB, admitiu nesta terça-feira alterar o relatório de sua autoria para evitar atraso na entrada em vigência da reforma previdenciária. A terça-feira foi de muita movimentação para preservar o calendário da reforma, ou seja, entrada em vigência das novas regras ainda neste ano. Tasso, após ouvir técnicos do Senado e também ponderações de deputados federais, passou a cogitar uma reavaliação do texto do parecer para garantir a tramitação, sem embaraço, da PEC 06, que disciplina novas regras para a concessão de aposentadorias e pensões. Ao longo da manhã desta terça-feira, ganhou repercussão a interpretação feita por técnicos do Congresso Nacional, indicando que, se passar pelo plenário, o relatório do senador Tucano provocaria o retorno da PEC à Câmara Federal. O retrocesso aconteceria porque, como o Tasso propõe alterações no texto aprovado pelos deputados federais, a mudança levaria obrigatoriamente a PEC de volta à Câmara. Um dos pontos de divergência é a decisão de Tasso, como relator, propor a possibilidade de contribuição extraordinária por servidores estaduais e municipais para a Previdência Social. O texto originário da Câmara trata desse dispositivo como referência exclusiva aos servidores da União. Tasso retirou a expressão "no âmbito da União", o que permite que governadores e prefeitos criem alíquotas de contribuição de seus servidores para cobrir eventuais rombos de seus regimes próprios de previdência. Com informações do site Ceará Agora sobre os bastidores da reforma previdenciária para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h20. Jornalista Beto Almeida, você premiou os nossos ouvintes e internautas nessa terça-feira dentro do Jornal Alerta Geral, antecipando essa interpretação de alguns técnicos do Senado, da Câmara Federal, sobre a possibilidade de retorno da PEC da Previdência Social à Câmara dos Deputados. Isso porque, no relatório, o senador Tasso Gereissati apresenta mudanças no texto original aprovado pelos deputados federais e, pela legislação, uma emenda à Constituição Federal, um projeto de lei, quando é aprovado pela Câmara Federal e modificado pelo Senado, volta a ser apreciado pela Câmara dos Deputados. Com a reforma previdenciária, isso pode acontecer, mas ao reavaliar o que escreveu o senador Tasso Gereissati, admitiu a possibilidade de preservar o texto original aprovado pela Câmara Federal em uma tentativa de não atrasar a entrada em vigência das novas regras da aposentadoria. Regras que despertam curiosidade, atenção e interessam diretamente aos trabalhadores e, nessa nova fase, aos servidores públicos estaduais e municipais do Ceará. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Essa preocupação tem sentido porque tem o calendário. Qual é o calendário? A previsão é que 10 de outubro essa fatura esteja liquidada, ou seja, a votação da PEC da Previdência no Senado esteja votada em plenário, restando apenas a tramitação da PEC paralela. Mas o principal da reforma passaria no Senado. É isso que o senador Tasso Gereissati, que é o relator da matéria, quer evitar. Ele quer evitar atraso, quer evitar que esse calendário seja desrespeitado. E há esse entendimento da realidade, dizendo assim, não é nem entendimento, é uma dúvida que os próprios técnicos do Congresso, do Senado, lançaram quando o Tasso tirou essa expressãozinha, uma expressãozinha de nada, no âmbito da União. Por quê? Porque, na realidade, quando ele tirou essa expressão, ele deu autonomia para que os estados e também os municípios pudessem criar alíquotas extraordinárias, de modo que eles pudessem cobrar valores a mais dos servidores para que recuperasse o déficit da Previdência. Então, quando ele deu essa autonomia, ele, na realidade, no entendimento dos técnicos, mexeu no coração da reforma, mexeu no trecho principal do que não havia sido aprovado na Câmara dos Deputados. Só esse entendimentozinho que está gerando esse conflito. Mas o senador Tasso Gereissati me pareceu bastante sereno, bastante tranquilo e disse o seguinte, não tem problema. Se esse for o questionamento, eu retiro essa expressão, aliás, eu reponho a expressão, acabo com esse impasse e coloco essa decisão para a PEC. Ele coloca no texto da PEC, ou seja, na realidade ele não está desistindo, ele está apenas colocando o assunto, reavaliando,
para colocar isso em discussão na PEC paralela. E nessa agenda, jornalista Beto Almeida, a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma previdenciária teve a primeira sessão de discussão no plenário do Senado nessa terça-feira. O debate foi realizado durante uma sessão deliberativa temática com exposições de especialistas e pronunciamento dos senadores. Antes de ser votada em primeiro turno, a proposta ainda terá que passar por outras 4 sessões de discussão. É exatamente esse período de discussão que representa o que você chama de intertício, o intervalo entre uma votação e outra, entre a leitura nas comissões técnicas ou na Comissão de Constituição e Justiça e a votação em plenário. E olha que não faltou ainda tentativa do presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, de procurar forçar mesmo um entendimento para que houvesse um atalho, vamos dizer o seguinte, nesse tempo decorrido aí que prevê o regimento interno do Senado de 5 sessões. O que ele queria era que todos os líderes partidários entrassem no entendimento e que essas 5 sessões elas fossem suprimidas e que, naturalmente, se isso fosse possível, já dava para fazer a votação esta semana. Mas a oposição não concordou. Não concordando, vai ter que contar o prazo regimental de 5 sessões. A primeira, como você bem disse, realizada ontem.